Bem-vindo à série As Chaves do Reino. Este é o terceiro episódio, intitulado A Grande Rebelião. Nunca conseguirás entender a Bíblia se não entenderes o que ela explica nos primeiros 3 capítulos do seu primeiro livro, Gênesis. Tudo o que a Bíblia contém tem a ver com o desenvolvimento dos factos iniciados nestes 3 capítulos que nos falam do princípio de todas as coisas. Não entender este princípio é como tentar ler um livro começando a narrativa pelo meio. Claro que se o fizermos, não vamos perceber o desenvolvimento da história. Então, o que precisamos de conhecer a respeito do início de todas as coisas? Sete factos essenciais. Primeiro, tudo o que existe foi criado por Deus. O universo e o nosso mundo não são produto do acaso, mas resultam de um ato criador intencional de Deus. Segundo, Deus criou-nos, os seres humanos, de uma forma especial, porque criou-nos, citando a Bíblia, à sua imagem e semelhança. Fim de citação. Isto significa que os seres humanos têm uma natureza espiritual que os distingue em absoluto dos animais. Terceiro, antes de ter criado o homem, Deus criou outros seres puramente espirituais, a que chamamos anjos. Os anjos são como nós, mas são pessoas sem corpo. Têm uma personalidade, mas não dispõem de um corpo físico material como nós. São espíritos. Note-se que, além da dimensão espiritual, quer os anjos, quer os seres humanos partilham de uma mesma característica notável. São seres livres, moralmente responsáveis pelas suas escolhas. E, mais adiante, veremos como este atributo é tão importante. Quarto, Deus reinava sobre tudo o que existe com amor, sabedoria e justiça. Mas a Bíblia conta-nos que houve, nos lugares celestiais, uma rebelião de anjos, liderada por um dos anjos mais sábios e poderosos, Lúcifer. Essa rebelião, segundo alguns estudiosos da Bíblia, terá afetado 1/3 dos anjos. E assim nasceu um outro reino, o reino das trevas. Quinto, Lúcifer levou o ser humano a participar dessa rebelião contra Deus, ao desobedecer à palavra de Deus. Por causa da sua desobediência e rebelião, o relacionamento até então perfeito entre Deus e o homem foi interrompido. Para todos os efeitos, o homem tornou-se um rebelde. Sexto, pelo facto de o homem ter abandonado Deus e o seu reino, tornou-se, sem o saber, escravo do reino das trevas e passou a ser manipulado por Satanás. Sétimo, Deus fez uma promessa de proporcionar ao homem uma nova oportunidade de voltar para ele, isto é, de sair do reino das trevas para voltar ao reino da luz. Esta é uma síntese muito resumida dos factos narrados no início da Bíblia. Não vou discorrer sobre todos estes 7 factos, porque levaria muito tempo. Vou a seguir apenas desenvolver aqueles que são mais relevantes para o nosso tema. A primeira coisa que é importante que entendas é que o mundo em que vivemos hoje não é o mesmo que Deus preparou originalmente e que desejava para nós. Às vezes ouço as pessoas dizer: se Deus é bom, porque permite tanto mal? Porque há tanto sofrimento, etc. A resposta simples é esta: o mal que existe no nosso mundo hoje é resultado de uma escolha, uma má e infeliz escolha. Perguntamos: mas não poderia Deus ter impedido que esta má escolha fosse feita? Sim, mas então nós não seríamos como somos, seres livres. Seríamos uma espécie de robôs avançados que apenas fazem aquilo que se lhes manda fazer. Deus quer ter uma relação conosco de amor. Deus é amor
Ele deseja amar e ser amado. Não há nada mais belo e precioso do que o amor, não é verdade? Mas o amor pressupõe liberdade. Ninguém ama porque é obrigado. Um robô pode obedecer cegamente, mas não pode amar. Compreender isto é muito importante. Jesus contou uma parábola onde mostrou de forma simples e clara como Deus se relaciona conosco. Essa parábola encontra-se em Lucas capítulo 15 e é conhecida como a parábola do filho pródigo. E começa assim, citação: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Fim de citação. Deus é aqui comparado a um pai. O pai ama os filhos e quer o melhor para eles. Não há dúvida sobre isto. Mas lemos aqui que um dos filhos quis sair da casa do pai. O pai impediu? Não. Como pode um pai obrigar um filho a amá-lo e respeitá-lo? Lemos que o pai acedeu à sua vontade e deixou partir. No começo da história da humanidade foi precisamente isto que aconteceu. O homem quis ser autónomo, independente de Deus, e hoje passa-se o mesmo. O mundo prefere viver sem Deus, substituindo pelas suas filosofias e religiões. E Deus permite, mas Ele convida-nos a voltar para Ele. A liberdade tem este preço. Quando fazemos escolhas erradas, somos responsáveis pelas consequências. E na parábola vemos como o filho passou mal, incluindo fome e miséria. Em casa do pai ele tinha tudo, mas escolheu abandoná-lo. E este é um resumo da história dos homens no seu relacionamento com Deus. Poderíamos ser felizes e plenamente realizados como seres humanos se tivéssemos permanecido no reino de Deus. Mas deixamos o Pai, dando ouvidos a um ser enganador, e acabamos por nos tornar seus escravos. Portanto, se quisermos entender a origem do mal à nossa volta, ela reside nesta escolha que temos feito. Afastamo-nos de Deus, o nosso Pai, e seguimos por um caminho que nos tem levado para longe dele. Ficamos por aqui neste episódio. Falamos do início de todas as coisas. Só assim podemos compreender o plano do reino de que a Bíblia fala. Iremos continuar no próximo episódio, mas antes convido-te a orares comigo. Meu Pai, eu tenho vivido longe de Ti, mas eu quero voltar para o Teu reino. Ensina-me o caminho e ajuda-me. Peço-te em nome de Jesus. Amém.